Bom, o pessoal estava acabando o tempo do outro vídeo, 10 minutos, então a ideia é fazer vídeos curtos também. Então, voltando aqui no nosso assunto, estava explicando no último vídeo sobre o relacionamento, né, sobre a condição lógica do E. Então, nessa situação aqui, isso aqui, quando a gente fez o teste, a gente fez um teste no qual o número que a gente formou deu a soma de 5. E ele só entraria aqui se fosse número 6. Por quê? Na primeira condição, o resultado é maior que 5? Não, o valor dele é 5. Porém, o resultado é menor que 7? É verdadeiro. Então, nessa condição, essa aqui é verdadeiro e isso aqui é falso. Mas eu estou falando que só vai entrar aqui se os dois forem verdadeiros, porque eu estou utilizando o relacionamento lógico e. Então, se verdade e verdade, faz. Se não, não faz isso. Porém, imagine o seguinte cenário. Se eu colocar aqui agora um ou, ele vai funcionar. Por quê? Eu estou falando que se isso for verdadeiro ou o outro for verdadeiro, então ele tem que mostrar o número 6. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer diferente. O número é 6 ou o número foi, e vou colocar aqui concatenar também o resultado. Então, dessa maneira aqui, vou fazer o mesmo exemplo. Vou executar aqui para dar o número 5. Vou aqui 2, 3 e o operador mais. Ó, o número é 6 ou o número foi 5. Então, quer dizer que o número aqui foi, no caso, o resultado foi 5. Então, quer dizer que ele entrou aqui porque eu coloquei a condição ou. Tem essa condição agora de um ou outro, né? E como que fica agora a condição da negação? Bom, pessoal, e como fica agora essa situação aqui? A gente já usou o E, usamos o OU, já entendemos a parte básica, né, do que eles fazem. Falei sobre também as condições relacionais, maior, menor, o igual, né? O diferente é diferente, então se eu quero fazer uma comparação que o número é diferente de determinado número, eu faço. E agora eu vou usar o não, que é negação. Então, por exemplo, o que aconteceu aqui, ó? Resultado é maior que 5? No caso, é falso, porque o resultado não era maior, ele era 5, então é falso. Mas o resultado é menor que 7? É verdadeiro, porque 5 é menor que 7. Porém, aqui, nessa situação, eu estou falando ou, então nessa situação teria aqui, se for falso ou verdadeiro, um vai ser verdadeiro. Se um for verdadeiro, vai funcionar. Se os dois fossem falsos, não funcionaria. Mas, dessa maneira, o que acontece? Eu quero negar agora, porque nesse resultado aqui, ó, vou colocar entre parênteses aqui de novo, vou dar um espaço para ficar melhor, vou pegar aqui, vou dar um espaço aqui também, e como estou falando, esse cara, o que aconteceu aqui dentro é verdadeiro, porque um é verdadeiro. Então, dessa maneira, o resultado final é verdadeiro. E eu vou falar agora que não, que ele agora é falso. Coloquei aqui não. Se esse cara aqui dentro, o resultado final dele fosse falso, ele seria verdadeiro e entraria. Mas nessa situação em específico, eu estou falando que é não. Então, por exemplo, se a gente for executar agora novamente aqui, ó, eu vou executar e vou colocar um número bem alto para a gente fazer um teste. Vou colocar aqui o número 12, vou colocar aqui o número 6 e vou colocar um operador de multiplicação. Ó, o número é 72. Então, o que aconteceu? Resultado é maior que 5? É maior que 5. Ou o resultado é maior que 7? É maior que 7. Legal. Aí, porém, aqui o resultado era para ter entrado, certo? Porque o que aconteceu? O resultado é maior que 5. O número é número 72. E como eu coloquei o ou, quer dizer que ele, como esse aqui foi verdadeiro e esse aqui foi falso, o verdadeiro prevalece. E dessa maneira, ele deveria entrar aqui. Porém, como eu coloquei aqui não, eu estou falando que o que deu de resultado aqui dentro desses parênteses, eu estou negando. Então, ele vai ser falso. E por ele ser falso, ele não entra e vai entrar aqui nessa condição. Ele vai entrar na segunda condição. Deu para entender mais ou menos esse ponto? Caso não entendeu, fala comigo que eu tento dar uma pesquisada melhor até para explicar para vocês. Mas de forma bem mais simples que eu consegui entender para passar para vocês é dessa maneira. Então, a gente utiliza muito isso no nosso desenvolvimento de sistemas. A gente nega muito, tem muitas situações que a gente nega. Por exemplo, se eu quero verificar
se um objeto existe. Se ele não existir, eu quero que crie um novo. Então eu verifico assim, coloco objeto, não objeto, e coloco uma condição lá dentro de executar algum processo. Isso eu vou mostrar mais na prática para vocês entenderem. Mas a princípio, o não serve para negar. Então ele vai pegar um resultado que foi verdadeiro ou falso e vai transformar ao contrário. Se for verdadeiro, vira falso. Se for falso, vira verdadeiro. Beleza? Então, esse exemplo que eu queria mostrar para vocês do não. Vou parar por aqui, que eu acho que já estouramos nossas aulas falando sobre operadores. Eu acho que já foram 3 falando sobre isso. E eu acredito que a gente já matou o que são os operadores. Já falei sobre os operadores relacionais, como usar eles, né, que a gente tem uns exemplos bem básicos aqui. E também como se usa o operador lógico. Um detalhe aqui que a gente pode também fazer, maior ou igual, ou menor ou igual, que eu não citei isso. Mas a gente pode também fazer dessa maneira. Por exemplo, eu estou falando o seguinte cenário. O resultado é maior ou igual a 5? Já estou falando, já tem um ou aqui que não está explícito, mas a gente pode usar dessa maneira. Por quê? Estou falando que o resultado é maior ou igual a 5, ou resultado é menor ou igual a 7. Então é uma outra forma também de usar o operador junto com o mais e com o menos, né? Com maior ou com menor. Isso aqui eu vou até tirar para não confundir, mas só queria abrir um parênteses que a gente também pode utilizar dessa maneira. Legal? Vou parar por aqui e a próxima aula a gente vai falar melhor sobre as condições e fazer uma condição mais bonitinha, né? Que aqui ficou uma cadeia e da forma legível para a gente fazer uma leitura fica extremamente ruim. E como eu comentei no primeiro tópico, a legibilidade do código é muito importante. Então, se a gente for, imagina se a gente for criar mais operações, ia criar C, senão, ia virar uma cadeia, e na hora de dar uma manutenção, de dar alguma coisa para suporte nesse código, ficaria extremamente difícil, porque a gente deveria vir aqui, ó, ficar diminuindo eles para entender qual que era qual, até chegar na condição que a gente precisava. Beleza? Então vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou falar melhor sobre as condições que a gente pode trabalhar. Valeu, galera. Até a próxima.